Bem-vindos, portistas! Hoje trazemos 5 notícias que podem mudar muita coisa no nosso clube e cada uma delas carrega um peso diferente. Umas dão esperança, outras deixam ansiedade, outras até aliviam. O certo é que não vai dar para ficar indiferente. Há uma negociação que já dura semanas e que está finalmente a chegar à hora da decisão. Há também uma proposta milionária por um jovem talento que pode ser o próximo a chegar ao Dragão. Pelo meio, há rumores de uma guerra no mercado que afinal não passa de invenção, mas que precisam de ser esclarecidos para não enganarem ninguém. Do lado das saídas, um filho da casa está perto de ser cedido para ter minutos e crescer, enquanto um dos nossos maiores craques continua com o futuro em suspenso, porque há quem insista em levá-lo mesmo depois do nosso mercado fechar. 5 notícias, 5 emoções, todas ligadas ao que sentimos pelo Porto. Por isso, fica connosco até ao fim, deixa o teu like, partilha com outros portistas e comenta o que sentes, porque aqui vivemos o clube juntos, sem filtros, do primeiro ao último minuto. Chegou o momento da verdade no caso Jakub Kiwior. Depois de semanas de avanços e recuos, de reuniões falhadas e propostas recusadas, o futuro do central polaco está finalmente na fase das decisões. O Arsenal tem em mãos a nova proposta do Porto e, desta vez, o desfecho pode ser feliz para os Dragões. A administração azul e branca colocou em cima da mesa uma proposta clara, empréstimo imediato, com cláusula de compra obrigatória em 2026. Um investimento que, entre taxa de cedência e aquisição final, ultrapassa os 20 milhões de euros. Para muitos pode parecer arriscado, mas para o Porto esta é a jogada certa, porque resolve 2 lacunas de uma só vez: reforço sólido no centro da defesa e alternativa de qualidade na lateral esquerda. Vale a pena lembrar que em julho o Porto já tinha tentado. A primeira abordagem acabou travada por um valor proibitivo, 30 milhões de euros a pronto. Um número impossível. Mas o tempo acabou por jogar a favor do Porto. O internacional polaco perdeu espaço em Londres, desceu na hierarquia, foi ultrapassado por Mosquera e Calafiori e viu que não será a primeira opção com Mikel Arteta. E aos 25 anos, com uma seleção nacional para representar, Kiwior sabe que precisa de jogar. É aqui que entra o Porto. Para o jogador, o Dragão oferece palco imediato, minutos de qualidade, pressão competitiva e até um parceiro de confiança. Porque no Dragão já está Jan Bednarek, companheiro de tantas batalhas na seleção polaca. Juntos, somam 27 jogos internacionais, uma dupla que se conhece de olhos fechados e que pode ganhar nova vida em Portugal. E os portistas já sonham. Já imaginam Bednarek e Kiwior a comandar a defesa, já sentem o peso da segurança que essa dupla pode trazer, já acreditam que este reforço pode ser a chave para lutar pelo título até ao fim. Não é apenas mais um nome. É um jogador que pode fazer toda a diferença. Mas até ao papel assinado, há ansiedade. O Arsenal ainda pensa em alternativas. Fala-se em Piero Hincapié, do Leverkusen, e pondera se deve mesmo abrir mão do polaco. Há também a questão do encaixe financeiro, já que os ingleses gastaram 70 milhões em Viktor Gyökeres e precisam de equilibrar contas. Tudo isto deixa a negociação num fio. O que parece claro é que o Porto está decidido a insistir. Farioli já deu o aval. Vilas Boas acredita que este é o reforço certo e os adeptos querem ver o anúncio fechado. Agora é esperar que o desejo do jogador pese. Porque Kiwior quer jogar, quer sentir-se titular, quer reencontrar estabilidade. E essa vontade pode ser decisiva para convencer o Arsenal a aceitar. Este processo está a chegar ao limite. E para o Porto, pode ser o momento em que a defesa ganha finalmente o patrão que lhe falta. Se Kiwior mexe com ansiedade e esperança, o que vem a seguir mexe com ambição. A proposta de 17 milhões de euros por um jovem talento brasileiro chamado Ryan Rocha, que pode ser o próximo a vestir de azul e branco. O Porto não abranda e volta à carga no mercado. Depois de semanas em que as atenções estiveram viradas para a defesa, surge agora uma ofensiva clara para reforçar o ataque. Proposta de 17 milhões de euros pelo jovem brasileiro Ryan Rocha, de apenas 19 anos, considerado uma das maiores promessas do Vasco da Gama. Não é a primeira vez que o nome de Ryan surge ligado ao Dragão. Já no verão passado, o Porto tentou garantir o jogador numa operação por empréstimo com opção de compra, mas o clube brasileiro acabou por travar as negociações. Um ano depois, o cenário é outro. O extremo cresceu, consolidou-se, mostrou qualidade e golos no Brasileirão. Fez 36 jogos, marcou 10 golos e ainda somou uma assistência. Números que, para a idade que tem, confirmam o rótulo de talento especial. Agora, o Porto decidiu avançar em definitivo. Colocou em cima da mesa uma proposta de 17 milhões, um valor que mostra até onde o clube está disposto a ir para segurar este jogador.
E aqui entra a ambição. Não estamos a falar de uma contratação qualquer. Estamos a falar de um investimento pesado, num jovem com margem para explodir, capaz de se valorizar e render muito mais no futuro. O estilo de Ryan também explica este interesse. É rápido, forte no 1 contra 1, tem gol fácil, não se esconde nas decisões grandes. Um extremo à moda antiga, que parte para cima, que arrisca, que procura resolver. No Brasil, já o apelidam de atacante atrevido, daqueles que não se intimidam com defesas mais experientes. E esse perfil encaixa no Porto, jogadores irreverentes, prontos para mostrar coragem quando o jogo pede. E os adeptos sabem bem a importância de ter gente assim. Quantas vezes não sentimos falta de extremos capazes de desequilibrar? Quantas vezes não dissemos que o plantel precisa de mais velocidade, mais drible, mais golo vindo das alas? Ryan traz tudo isso. E a ideia de vê-lo a crescer no Dragão, a vestir a nossa camisola, deixa qualquer portista entusiasmado. Claro que há sempre riscos. É jovem, vem de outro futebol, precisa de adaptação. Mas o Porto tem escola para isso. Foi assim com tantos outros que chegaram novos e se transformaram em figuras de topo. Aqui há espaço para evoluir, há exigência máxima, mas também há confiança. E para um jogador com esta fome de crescer, isso pode ser a combinação perfeita. Do lado do Vasco, a proposta é vista com atenção. Não é segredo que o clube brasileiro atravessa dificuldades financeiras e que uma venda deste calibre pode ajudar a equilibrar contas. O jogador é valioso, é adorado pelos adeptos, mas sabem que cedo ou tarde terá de sair. E se for para um clube europeu que dá minutos e visibilidade, a ideia até agrada ao próprio Ryan e ao seu entorno. O que para nós portistas importa é isto. O Porto mostra que está vivo, que está a apostar, que não tem medo de investir. E num mercado em que se fala tanto de saídas, de propostas rejeitadas, de cláusulas por bater, esta notícia dá alento. Mostra que há entrada, que há visão de futuro, que há ambição. Se o negócio fechar, Ryan Rocha pode ser o próximo brasileiro a deixar marca no Dragão. E se a notícia do dia foi um investimento de 17 milhões, a seguinte é a confirmação de que o Porto não entra em guerras inventadas. Muito se falou de Ioannidis, mas o clube já deixou claro que não vai gastar onde não precisa. Nas últimas semanas, muito se falou de um possível braço de ferro no mercado. Manchetes que alimentaram a ideia de que o Porto estava pronto a entrar numa luta direta com o Sporting pela contratação de Fotis Ioannidis, avançado do Panathinaikos, avaliado em mais de 20 milhões de euros. Mas a verdade é simples. Não há interesse, não há negócio, não há despique. E para os portistas, ouvir isto é uma lufada de ar fresco. O Record já confirmou. Os Dragões não estão no mercado por um ponta de lança deste perfil. O sistema de Francesco Farioli joga com apenas um homem no centro do ataque e esse lugar está garantido. Luke de Jong chegou para ser titular, Samu continua a mostrar evolução e até Denis Gul, apesar da indefinição sobre o seu futuro, permanece no plantel como opção. Depois da saída de Namazo, o Porto fez as contas e concluiu: não é nesta posição que se vai gastar dinheiro. E é aqui que entra o orgulho portista. Porque não há nada mais irritante do que ver o nome do nosso clube metido em novelas inventadas. É uma prática velha no futebol. Criar rumores, meter rivais uns contra os outros, fazer parecer que há disputas quando na realidade não há nada. Mas o Porto respondeu com a firmeza que os adeptos gostam. Estamos fora dessa conversa. E faz todo o sentido. Se olharmos para o plantel, as carências estão noutros setores. Faltam soluções na defesa, falta profundidade nas alas, falta acrescentar qualidade a zonas específicas. Mas no ataque central, o clube sente-se protegido. De Jong dá experiência, presença física e golo. Samu traz juventude, mobilidade e capacidade de pressão. Gul ainda pode surpreender se tiver minutos. Não há urgência, não há necessidade de gastar mais de 20 milhões em alguém que nem encaixa no sistema atual. Este tipo de posição é o que distingue o Porto. Um clube que não se deixa levar pela espuma dos dias, que não entra em leilões para agradar à imprensa, que não investe só para aparecer. Aqui há estratégia. E quando a SAD diz que não vai avançar por Ioannidis, não é fraqueza, é inteligência. É saber onde investir, é saber gerir recursos, é manter o foco no que realmente importa. E para os adeptos, é também um sinal de confiança. Porque não há nada pior do que sentir que o clube anda ao sabor de boatos. Saber que a direção mantém a linha, que não se deixa manipular por especulações, dá tranquilidade. E no meio de um mercado agitado, essa tranquilidade vale ouro. Ioannidis pode muito bem rumar ao Sporting,
pode muito bem ser aposta em Alvalade. Mas isso não é problema do Porto. O nosso caminho é outro, a nossa prioridade é diferente. E quando se trata de construir plantel, mais vale investir em quem precisamos, em quem encaixa, do que gastar milhões num nome só porque parece estar na moda. No fim, esta notícia serve para limpar o ar. Não há guerra, não há disputa, não há rivalidade extra. O Porto segue o seu caminho. E o que vem a seguir mostra isso mesmo. Enquanto uns andam em novelas, os dragões tratam de dar minutos aos seus jovens, como no caso de Vasco Sousa, que pode sair para ganhar espaço. Há decisões que custam, mas que fazem sentido. É o caso de Vasco Sousa, médio de 22 anos, formado no Porto, que pode estar prestes a ser cedido ao Moreirense até ao fim da temporada. Não há opção de compra incluída, e isso já diz muito. O clube acredita no talento do jogador, mas reconhece que, neste momento, precisa de minutos, precisa de jogar com regularidade, precisa de sentir-se titular para crescer. A verdade é que o plantel mudou muito neste verão. Chegaram Gabriel Veiga e Victor Frohold, dois reforços de peso para o meio-campo, que rapidamente ganharam estatuto de titulares. E ainda há a possibilidade de mais um médio chegar até ao fecho do mercado. Perante este cenário, Vasco olhou em volta e percebeu que o espaço seria cada vez mais reduzido. 3 jogos já se jogaram nesta época e ele ficou sempre de fora. É aqui que entra o Moreirense. Um clube que procura exatamente o perfil de Vasco Sousa, jovem, dinâmico, com qualidade de passe e visão de jogo. Em Moreira de Cónegos terá espaço, terá confiança, terá tempo de jogo. E para um jogador em fase de afirmação, isso é tudo. Para os adeptos, esta saída tem um sabor agridoce. Por um lado, há tristeza. Porque Vasco é da casa, cresceu no Olival, tem ADN Porto. Sempre que jogou mostrou dedicação, mostrou qualidade, mostrou que podia ser útil. Vê-lo sair, ainda que temporariamente, dá a sensação de que estamos a perder mais um talento da formação. Mas, por outro lado, há esperança. Porque este empréstimo pode ser o passo que faltava para o jogador ganhar maturidade. Em Moreira de Cónegos não vai ter a pressão do Dragão, mas vai ter a exigência de uma primeira liga competitiva. Vai ter de se impor, vai ter de assumir responsabilidades, vai ter de mostrar que merece regressar com um estatuto diferente. E se o fizer, o Porto só tem a ganhar. Há ainda um detalhe importante. O facto de o Porto não incluir a opção de compra mostra que acredita em Vasco Sousa. Não é uma saída definitiva, não é um corte. É uma aposta no futuro. O clube quer que ele jogue, que cresça, que volte mais forte. E isso deve encher de confiança o próprio jogador, que sabe que continua nos planos. Para muitos portistas, esta é também a confirmação de como é difícil para os jovens da formação afirmarem-se de imediato. A concorrência é enorme, os reforços chegam com peso e nem sempre há espaço para todos. Mas a história do Porto está cheia de casos de jogadores que foram emprestados, voltaram e vingaram. Vasco pode ser o próximo. E os adeptos, apesar da nostalgia, compreendem. Porque sabem que o mais importante é ver o jogador evoluir, ganhar experiência e regressar com outro nível. Mais do que ficar parado no banco, melhor é jogar todas as semanas e mostrar valor. No final, este empréstimo pode ser benéfico para todos. Para Vasco, que ganha minutos. Para o Moreirense, que recebe qualidade. E para o Porto, que fica com um jogador mais maduro no futuro. E se esta notícia traz esperança no crescimento de um jovem, a próxima traz novamente ansiedade e nervosismo. O futuro de Rodrigo Mora, que continua a ser alvo do Al-Ahly, mesmo depois do Porto já ter rejeitado uma proposta milionária. Há dossiês que não nos deixam em paz, que não nos deixam respirar, que mantêm os adeptos a roer as unhas até ao último dia de mercado. É exatamente isso que acontece com Rodrigo Mora. O jovem de 18 anos, a maior promessa saída do Olival nos últimos anos, continua a ser alvo do Al-Ahly, que insiste em levá-lo para a Arábia Saudita. O Porto já disse não. Já rejeitou uma proposta de 50 milhões de euros no sábado, deixando claro que só há negócio pelo valor da cláusula, 70 milhões de euros. André Vilas-Boas foi firme, intransigente, e os adeptos respiraram de alívio, mas apenas por momentos. Porque o problema está no calendário. O mercado em Portugal fecha a 1 de setembro, mas na Arábia fecha apenas a 10. Ou seja, mesmo depois do Porto já não poder contratar substitutos, os sauditas ainda podem voltar à carga. É este detalhe que deixa todos em tensão. Porque sabemos bem que, se o Al-Ahly decidir pagar a cláusula, não há nada a fazer. Mora sairá. E sair assim, de repente, sem o clube ter tempo para reagir, seria um golpe duro. Para a equipa, para a direção e, sobretudo, para os adeptos.
Mora não é apenas mais um jogador. É o símbolo da nova geração. É o craque que cresceu no Olival. É o menino que desde os 9 anos veste a nossa camisola. Na época passada fez 35 jogos, marcou 11 golos, deu 4 assistências e conquistou o coração da bancada. Ver a possibilidade de o perder tão cedo é algo que dói. E é por isso que esta novela deixa todos os portistas divididos entre orgulho e medo. Orgulho porque o Porto resiste, porque diz não, porque mostra que não está disposto a vender barato. Medo porque sabemos que o cheque da cláusula pode cair a qualquer momento e que o jogador pode ser seduzido pelos milhões que já fizeram tantos outros trocar a Europa pela Arábia. A própria postura do Al-Ahly mostra que o caso está longe de estar fechado. Primeiro avançaram com 50 milhões, foram rejeitados. Depois, 63 milhões, também recusados. E agora, com tempo de sobra até 10 de setembro, não há garantias de que não voltem a subir a parada. É um jogo de paciência, é um jogo de nervos. No meio disto tudo, Mora mantém-se em campo, mas cada minuto é visto de outra forma. Cada vez que entra, cada vez que toca na bola, os adeptos perguntam: será uma das últimas vezes? No jogo contra o Casa Pia, até o gesto dele no final, isolado no relvado, emocionado, abraçado pelos colegas, foi interpretado como um sinal. E assim vivemos. Orgulhosos pela postura do clube, ansiosos pelo que pode acontecer, agarrados à esperança de que Mora continue. Porque não é apenas um jogador que está em causa. É o futuro. É a ligação entre o Olival e o Dragão. É a promessa de que o Porto continua a formar craques capazes de brilhar na Europa. Por isso, portista, se chegaste até aqui, comenta. Acreditas que Mora vai ficar ou achas que os milhões vão falar mais alto? Partilha este vídeo com outros dragões e deixa o teu like para mostrarmos juntos que estamos do lado do clube e do lado do jogador. Porque quem sente, nunca desiste e quem acredita, volta mais forte.